O Brasil viveu uma ditadura militar entre 1964 e 1985. Foi um período que marcou instituições, economia, cultura e memória coletiva. Agora, imagine um cenário diferente. Imagine que a ruptura de 1964 não aconteceu nenhum golpe, nenhuma suspensão de direitos, nenhuma tutela militar sobre o poder civil. O Brasil segue outro caminho. Para entender esse mundo alternativo, precisamos voltar ao início dos anos 1960. O país vivia tensões reais, inflação alta, instabilidade política, Guerra Fria no auge e pressão externa. Mas nesse cenário, as forças políticas conseguem um acordo mínimo para preservar a ordem constitucional. O governo permanece civil, crises existem, mas são enfrentadas dentro das regras do jogo. O primeiro impacto aparece nas instituições. Sem ditadura, o Congresso não é fechado. Partidos não são extintos. A imprensa não sofre censura sistemática. A política brasileira amadurece sob conflito, não sob silêncio. Isso não significa estabilidade imediata. Significa aprendizado institucional. A alternância de poder ocorre com desgaste, mas sem ruptura. A cultura política se desenvolve mais cedo, com partidos fortes, oposição organizada e negociação constante. Agora, observe a economia. Na história real, o regime militar promoveu crescimento acelerado em certos períodos, mas também deixou endividamento elevado e concentração de renda. Neste Brasil alternativo, o crescimento é mais lento no curto prazo, porém mais equilibrado no longo prazo. Sem decisões centralizadas e autoritárias, grandes obras são mais discutidas. Algumas não saem do papel, outras são feitas com mais controle e menos improviso. O país não vive um milagre econômico, mas também não herda uma conta explosiva. Chegamos ao campo social. Sem repressão política, movimentos sociais se organizam abertamente. Sindicatos atuam com menos medo. Universidades não sofrem intervenções diretas. O debate é intenso, às vezes caótico, mas público. A sociedade aprende a discordar sem desaparecer. Agora, pense na cultura e na ciência. Sem censura, artistas produzem livremente. Ideias circulam. O Brasil se conecta mais cedo a debates globais. A ciência não é interrompida por perseguições ideológicas. Pesquisadores não são exilados. O capital intelectual do país permanece ativo. No plano internacional, o Brasil mantém relações mais previsíveis. Não carrega o estigma de regime autoritário. Tem mais facilidade para negociar acordos, atrair investimentos e exercer diplomacia. Mas esse cenário não é idealizado. Sem ditadura, os problemas não desaparecem. Corrupção continua existindo. Crises econômicas ainda ocorrem. Conflitos ideológicos seguem intensos. A diferença está no método. As crises são enfrentadas com negociação, eleições e pressão social, não com cassações, prisões políticas e exceções legais. Agora avance para o final do século XX. Um Brasil sem ditadura chega à redemocratização sem trauma, porque nunca deixou de ser democrático. A Constituição surge como evolução, não como reparação. As Forças Armadas mantêm papel profissional distante da política cotidiana. A sociedade confia mais nas instituições, menos mesmo quando as critica. Chegamos então à pergunta central. Esse Brasil seria melhor? Talvez menos desigual em alguns aspectos. Talvez mais lento em decisões estruturais. Talvez mais barulhento e conflituoso. Mas provavelmente seria um país mais acostumado a resolver seus problemas sem atalhos. A história real escolheu outro caminho, e esse caminho
deixou marcas profundas, menos algumas visíveis, outras silenciosas. Imaginar um Brasil sem ditadura não é apagar o passado, é entender o custo das rupturas e o valor das instituições que resistem ao tempo. Aqui é o Max Histórias. E nesta série, a gente não muda a história para romantizar cenários. A gente muda a história para medir o peso real das escolhas.